Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada. Nossa aula de hoje vai falar sobre serviços públicos. Vamos falar de modo direto, objetivo, aquilo que você precisa saber para acertar as questões sobre serviços públicos, para você encontrar as teses de sua prova, caso seja tese de peça. Pessoal, serviços públicos, primeiro ponto, nós temos que nos deslocarmos ao fundamento constitucional dos serviços públicos. O fundamento constitucional está no artigo 175 da Constituição Federal. Ele é o nosso cerne sobre serviços públicos. Acompanhe na tela comigo. Olha só. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente, ele, poder público, prestando, ele ou sob regime de concessão ou permissão. Olha aqui, ó. Concessão ou permissão. Traço simples aqui, sempre através de licitação. Sempre através de licitação. Passa um traço simples aqui. A prestação de serviços públicos. Sempre através de licitação. Aqui neste art. 175 você fará um vide. Vide para o artigo 37, inciso 21 da Constituição. Coloca aí, vide art. 37, inciso 1 da Constituição. Deixa eu mostrar para vocês, justamente para que vocês venham a estar marcando. Olha só, pessoal. Ponto importante, artigo 37, inciso 21, está na tela. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigação de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, estes serviços públicos sempre serão precedidos de licitação, princípio da licitação. Se cair alguma coisa sobre obrigatoriedade de licitação para serviços públicos, para permissão e concessão, o fundamento é o artigo 175, 175 da Constituição, e artigo 37, inciso 21 da Constituição. Não pode, de modo algum, esquecer disso, beleza? Olha só. A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Coloca aqui, vide art. 37, parágrafo 6º. Coloca aí, vide art. 37, parágrafo 6º. Para você também lembrar que as concessionárias e permissionárias de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados por seus usuários, por seus agentes, tanto os usuários quanto não usuários do serviço público. Não pode esquecer disso. Responsabilidade objetiva. Esse regime das empresas concessionárias e permissionárias inclui também o regime de responsabilidade civil, que é objetiva, independente de ser aos usuários ou não usuários. O fundamento é o artigo 37, parágrafo 6º, que vai dizer que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que os seus agentes causarem. E esta responsabilidade é objetiva, tanto a usuários quanto a não usuários de serviços públicos. Os direitos dos usuários, a política tarifária, a obrigação de manter serviço adequado. Olha isso, ó, o regime, os direitos, a política tarifária, a obrigação de manter serviço adequado. E aí nós vamos ter a lei, e a lei é esta aqui, ó, Lei 8987 de 95, dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição. Olhe comigo, aqui diz que
A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias, pois a Lei 987 de 95 dispõe sobre este regime. A partir daqui, ó, nós vamos ter disposições preliminares, nós vamos ter o que é esse serviço adequado aqui, olha só, ó, a obrigação de manter um serviço adequado, então está aqui, ó, do serviço adequado. Nós vamos ter dos direitos e obrigações dos usuários, está aqui, ó. Observem comigo que aqui vai dizer, ó, os direitos dos usuários. Nós vamos ter a política tarifária. Olha aqui, a política tarifária está aqui, a Constituição traz a obrigação de fazer. Então, aqui, por exemplo, nesse direito dos usuários do serviço público, você já pode botar um vide. Você já pode pegar aqui vide art. 7º. Pega aqui e coloca aqui, ó, debaixo, vide art. 7º da Lei 8987. Política tarifária. Você vem aqui e já coloca vide art. 9º. Já pega aqui, ó, vide art. 9º da Lei 8987. Aqui, obrigação de manter serviço adequado. Vide art. 6º da Lei 8987. Já pega e coloca. E aqui nessa disposição, a política tarifária, da licitação, normas específicas sobre licitação para concessão e permissão de serviço público, que está aqui no caput, ó. Ó, sempre através de licitação. Vai seguir normas próprias de licitação aqui. Da licitação, você vai ter posteriormente a isso, ó. Ó, as normas de... Olha quantas normas. Do contrato de concessão. Está aqui o contrato de concessão, as normas referentes ao contrato de concessão. Você terá aqui disposições, né, referentes aos encargos do poder concedente, as obrigações do poder concedente. Você terá aqui os encargos da concessionária, as obrigações referentes a ela. Possibilidade de intervenção do poder concedente na concessão do serviço público, a extinção da concessão. Olha só, aqui você vai ter o seguinte, ó, o regime, o caráter especial do seu contrato, viram que está ali, sua prorrogação, as normas sobre o contrato, bem como as condições de caducidade, fiscalização, rescisão da concessão ou permissão. Está aqui, ó, da extinção da concessão, ó. Então, quiser botar um vide artigo 35 ali para você lembrar, você vai lembrar, ó. Olha só. Aqui um capítulo sobre as permissões, tudo isso aqui na Lei 8987. Nós temos algumas disposições previstas na Constituição que vão tratar de competências. Alguns serviços vão ser de competência de cada ente federativo. E aí eu vou mostrar para vocês alguns serviços. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui primeiro. Artigo 21. Compete à União. É competência exclusiva dela, não está escrito aí, mas é exclusiva dela. Exclusiva dela, competência da União. Aí você vem para cá, olha só. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Quem mantém serviço postal e correio aéreo nacional é monopólio, é exclusivo da União. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações. Então, os serviços de telecomunicações, essas televisões aí, elas têm contrato de concessão com a União. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, os serviços de instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos d'água em articulação com os estados, a navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária,
Tudo isso aqui é serviço público, em que a União é o poder concedente. Rádio, para autorizar a instalação de uma rádio, União, exclusivo dela. Energia elétrica, dela. Navegação aérea, concessionárias de voo, essas empresas de voo, concessão, tipo essas Latam e tal, tudo. Quem concede, quem tem concessão, a União. Aeroportos, União, licitação para exploração de aeroporto, para administração de aeroporto, União. Serviço de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais que transponham os limites de estado ou território, União. Serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, União. Competência dela, o serviço público de transporte que passe de um estado, que ultrapasse um estado para o outro, ou internacional, União. Portos marítimos, fluviais e lacustres, falou em portos, União. Serviço de estatística, organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional, União. Serviços de política marítima, nuclear, energia nuclear, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, industrialização, comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Olha aqui, falou em exercício de serviço nuclear, União, sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e o uso agrícola e industrial. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisas e usos médicos. Responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. É a responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral. Nada afasta a responsabilidade civil da União. Nada. Ela responde. A partir disso, nós vamos ter alguns serviços públicos que são de incumbência dos estados. Aqueles ali são da União. Quais são dos estados? Olha só. Vamos para os estados. Vai para o artigo 25, está na tela para vocês. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem observados os princípios desta Constituição. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão. Você tem que observar que onde tem concessão, não pode permissão. Você entendeu? Ó, mediante concessão. Ou seja, não poderá. Se perguntar se pode ser permissão, não pode, porque o Constituinte colocou concessão. Concessão é mais complexo. Nós temos concessão de serviço público e permissão. Daqui a pouco nós vamos ver a diferença delas. Tem diferença para licitação, tem diferença na complexidade do contrato, tem diferença que a concessão é por prazo certo, a permissão é precária é por tempo indeterminado, pode ser revogada a qualquer momento. Então, quando ela diz concessão, é concessão. Quando ela diz permissão, é permissão. Você tem que estar atento a isso. Veja comigo, ó. Estados, explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado. Gás canalizado, competência do Estado, na forma da lei. Vedada a edição de medida provisória para a regulamentação. Não pode ter medida provisória para a regulamentação de gás. Olha só,
os estados poderão, mediante lei complementar, instituir, passa marca-texto nisso aqui, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesses comuns. E essas funções públicas de interesse comum englobam serviços públicos. Por favor, lembre de uma coisa. Serviço metropolitano, competência do Estado. Quando você tiver transporte coletivo metropolitano, quem é o poder concedente? O Estado. Em uma região metropolitana, cada município pode ter o seu transporte coletivo. Ok. Cada município fica responsável pelo seu serviço. Agora, se o Estado instituir uma região metropolitana, ele pode instituir serviços públicos metropolitanos. E aí ele passa a ser o poder concedente daqueles serviços públicos metropolitanos, por força do artigo 25, parágrafo 3º. O fundamento é esse, artigo 25, parágrafo 3º. Obviamente que essa previsão tem que estar estabelecida em lei complementar, mas isso já caiu no exame de ordem e você tem que estar atento. Região metropolitana, serviços metropolitanos, responsabilidade específica do Estado. Municípios, pessoal. Municípios, você tem que lembrar quais são os serviços públicos de incumbência dos municípios. Você vai lá para o artigo 30, desce para o artigo 30 da Constituição. Olha na tela comigo. Compete aos municípios. Municípios. Venha comigo. Olha só. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Passa traço simples aqui. Incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inclusive o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Quem é responsável pelo transporte coletivo urbano intramunicipal dentro do município é o município. Intermunicipal, Estado. Passou de um município para outro, Estado. Passou de um estado para outro, União. Não esqueça, interestadual, poder concedente, União. Intermunicipal, Estado. E intramunicipal, intra é o município. O município. Beleza? Então, olha só. Esse é um ponto muito importante sobre o serviço público de competência do município. Estabelecidas essas competências, nós vamos para a nossa lei 8987 de 95. Vai lá para ela. Nós acabamos de ver, então, que o serviço público, quando delegado, e essa é uma grande questão, olha só, delegação, o poder concedente transfere a execução do serviço público para particulares, através de concessão ou permissão. Transfere via contrato. As empresas privadas terão um contrato com o poder público de concessão ou permissão. Isso é delegação. Nós poderemos ter a possibilidade de outorga de serviço público. Esta outorga é quando ela transfere mediante lei, a titularidade ou a titularidade e a execução de um serviço público. Para quem? Para uma entidade da administração indireta. Isto é uma outorga. Outorga é o poder concedente, faz uma lei, transferindo a titularidade e a execução para a administração indireta. Diz, olha, eu vou criar, ou já tem criada, uma entidade da administração indireta e ela será responsável
por este serviço público, pela titularidade, inclusive poder de polícia, aplicação de sanções, se ela for uma prestadora de serviço público em regime de monopólio não concorrencial, for criada por lei em regime não concorrencial para explorar aquele serviço específico, né, transfere a titularidade e a execução do serviço. Para autarquias, para pessoas jurídicas de direito público, pode transferir a integralidade da titularidade e execução sem nenhum problema. Para empresas públicas e sociedades de economia mista, somente poderá transferir a titularidade com poder de polícia se elas forem criadas para este fim específico, se elas atuarem em regime não concorrencial. Aí pode fazer essa transferência integral com poder de polícia. Beleza? Olha só, vai lá para o artigo 2º da Lei 8987. Para os fins desta lei, considera-se poder concedente. Quem é que é poder concedente? União, Estado, Distrito Federal ou município, em cuja competência se encontra o serviço público. Então, por isso que você tem que saber, quem é competente para cada serviço público. Água, município, não está lá, mas é serviço local. Então, competência encontra o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. Então, poder concedente é o ente federativo. Olha aqui, o ente, União, Estado, Distrito Federal ou município. Aí vem agora as concessões, os conceitos de concessão. Primeira, a concessão comum. Essa aqui é a concessão comum. Delegação, olha aqui, uma delegação da sua prestação, da execução, feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. Para concessão de serviço público pode ser utilizada tanto a modalidade concorrência quanto a modalidade diálogo competitivo. Para quem? Para pessoa jurídica, passa um traço simples aqui, pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Empresas poderão participar dessa licitação em consórcio. Poderão participar dessa licitação em consórcio, não pode esquecer disso, tá? Que demonstre capacidade por seu desempenho, por sua conta e risco. O que quer dizer por sua conta e risco? Passa traço simples aqui. Ela vai sobreviver apenas da tarifa paga pelos usuários. Só a tarifa paga pelos usuários do serviço público. Nada além disso. Quem remunera o serviço de uma concessão comum é o usuário. Exemplo, transporte coletivo, urbano, de ônibus. Quem remunera a concessionária? Os usuários, através da passagem. Distribuição de água para a população, quem remunera? O usuário, pagando a tarifa de água, e assim por diante. Concessão de serviço público precedida de obra pública. Pense comigo o seguinte, como que vai funcionar? A concessionária vai executar uma obra antes e depois ela vai explorar esse serviço de concessão. Vai construir uma rodovia do zero, que não existia, constrói uma rodovia nova e depois explora o pedágio durante um certo tempo, tirando PPP, que tem prazo exclusivo, e algumas leis especiais que não caem na prova, que vão ter prazo exclusivo. Aqui não há um prazo, na lei geral não há um prazo. A lei que institui a concessão, porque a concessão é instituída por lei, cada poder concedente tem que instituir a sua concessão. Cada poder concedente tem que instituir a sua concessão. Esta lei que instituir a concessão por lei vai trazer o prazo. Geralmente é 20 anos, 25 anos, 15 anos. Então, durante este período ela vai explorar o pedágio, vai construir do zero uma rodovia ou vai reformar uma rodovia. Está aqui, ó. A construção total ou parcial, a conservação, reforma, ampliação, melhoramento de quaisquer obras de interesse públicas delegados pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, passo o traço simples aqui,
para pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização, também por conta e risco, remunerado apenas pela tarifa paga pelos usuários, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por tempo determinado. Claro, é concessão, então tem prazo determinado. Por prazo determinado. Contrato de concessão tem prazo determinado. Agora, olha a permissão. Delegação a título precário. Quando eu digo que uma coisa é precária, ela é temporária. Ela é por prazo indeterminado temporário, a título precário, mediante licitação. Olha aqui, licitação em que modalidade, você vai me perguntar? Porque as outras duas, olha aqui, ó, licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, concorrência ou diálogo competitivo. E aqui, qual modalidade para permissão? Qualquer modalidade prevista em lei. Qualquer modalidade prevista em lei. Por isso diz apenas licitação. Permissão, qualquer modalidade. Da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente, olha a diferença. Para pessoa física ou jurídica. Enquanto a concessão pode ser feita tanto para pessoa jurídica quanto consórcio, aqui a permissão apenas, tão somente para pessoa física ou jurídica. A única que pode pessoa física é a permissão de serviço público. Também por sua conta e risco. Pago apenas pela tarifa dos usuários. Não é por prazo determinado como as duas concessões. Ó. Não é por prazo determinado. Justamente porque você passou um traço simples aqui, é precário. Pode ser extinta a qualquer momento, diferente da outra. Além dessas duas concessões aqui, que são as concessões comuns, esta, a concessão comum, e esta, a concessão comum precedida de obra pública, nós vamos ter as duas concessões das PPPs, que você vai colocar um vide, tá? Você vai colocar um vide. Aqui, olha só, debaixo dessas concessões aqui, você vai colocar vide, bota aqui debaixo, vide artigo 2º, parágrafo 1º e 2º da Lei 11.079. Vide artigo 2º, parágrafo 1º e 2º da Lei 11.079. Vamos para ela, que é a Lei das PPPs. Olha só, parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Olha só, concessão patrocinada. Nós temos a concessão comum precedida de obra pública, concessão patrocinada e concessão administrativa. Concessão patrocinada é aquela concessão de serviços públicos ou de obras públicas que nós acabamos de ver, aquelas lá, as duas, a comum e a precedida de obra pública, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ou parceiro privado. É aquelas duas concessões, a comum e a comum precedida de obra pública, quando só a tarifa paga pelo usuário não for suficiente para remunerar a concessionária. Lá na Lei 8987, aquelas duas concessões, só quem paga a concessionária é o usuário, tomador do serviço. Digamos que aquilo não basta para pagar a concessionária, que o poder público concedente tem que dar uma bufunfazinha também para poder custear. Aí entra a concessão patrocinada. Concessão patrocinada, quem paga a concessionária? Usuário mais poder público. Concessão administrativa. Contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento de instalações de bens. E quem paga a conta total? O poder público. O poder público remunera sozinho a prestadora de serviço público. Imagine você que um município esteja super bem de dinheiro e ele quer instituir uma concessão de serviço de transporte coletivo, de modo que nenhum munícipe pague passagem. Olha só, nenhum munícipe pague passagem.
Qual forma de concessão? Concessão precedida de obra pública, concessão comum, concessão patrocinada ou concessão administrativa? Concessão administrativa. A administrativa, ele, poder concedente, paga sozinho a conta. O usuário não vai pagar nada. Seria a perfeição do mundo, né? Imagine o seguinte, ó, o poder público municipal quer transferir a administração de um zoológico para iniciativa privada, de modo que a empresa vencedora da concessão não cobre nenhuma tarifa das pessoas para entrar no zoológico. Qual modalidade de concessão ela vai usar? Administrativa. Porque a única que o usuário não vai pagar nada é a administrativa. Concessão comum, quem paga sozinho? Só o usuário. Concessão comum precedida de obra pública, quem paga sozinho? Só o usuário. Concessão patrocinada, quem paga? O usuário paga, mais o poder concedente. E a concessão administrativa, quem paga? Só o poder concedente, só o poder público. Beleza? Gente, nessa nossa parte da aula ficamos por aqui. Aguardo vocês na sequência para nós estarmos estudando as demais disposições referentes a serviços públicos.